O que você fala está de acordo ou desacordo? Olá pessoal, é sobre isso que eu quero falar hoje, porque nós que estamos em Cristo, nós temos uma responsabilidade a ensinar, a falar para outros algo referente ao Evangelho, à sã doutrina, às sãs palavras do Senhor Jesus, enfim, o ensinamento que está nas Escrituras tem que ser ensinado de forma responsável, não de forma irresponsável, não de forma inconsequente. Não podemos inventar nada, não podemos deturpar o ensinamento, não podemos ultrapassar o que está escrito para ensinar alguém. Não podemos inventar coisas fictícias que não existem nas Escrituras só para legitimar certas práticas que estão erradas segundo a verdade das Escrituras. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, tem um bispo muito famoso por aí, que não vou citar o nome, mas ele disse uma frase que se tornou um lema para ele, que é ou dá ou desce. Ele ensina isso. E as pessoas que ouvem ele falar isso, elas não discordam dele. Pelo contrário, dizem amém, aleluia, glória a Deus. Eles aprovam isso aí. Eles participam. Eles são levados por essa mensagem errada. Isso é uma irresponsabilidade da parte de quem ensina tal coisa. Então, o que devemos entender é que o que nós devemos falar tem que estar de acordo com o que está escrito, ou de acordo com o que o próprio Senhor Jesus falou, ou de acordo com a doutrina dos apóstolos escritas nas epístolas para as igrejas, principalmente nas epístolas de Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, na epístola aos Hebreus, enfim. Temos que falar sempre de acordo com isso. Não podemos agir de forma que venhamos a falar coisas que estejam em desacordo com o que está escrito, ou com a doutrina. Isso é algo que ninguém pode questionar. Mas hoje, infelizmente, vemos que muitas pessoas por aí estão falando coisas que não estão de acordo. Por exemplo, quando alguém, numa dessas denominações por aí, começa a falar sobre dízimos, essa pessoa já está em desacordo com a sã doutrina, ou melhor, com a nova aliança. Ela está desfazendo o escândalo da cruz, ela está anulando a graça, ela está, digamos assim, recosturando o véu que foi rasgado quando Jesus disse está consumado. Ela está reconstruindo novamente os templos feitos por mãos humanas. Então, isso mostra o grande e grave erro que muitos estão fazendo por aí, por estarem ensinando coisas que estão em desacordo com o que está escrito. Então, ninguém pode fazer isso mais. Ninguém mesmo. Porque, como eu já disse aqui, para se ensinar é preciso responsabilidade, é preciso ter obediência, é preciso ser fiel àquele que falou as palavras com as quais nós devemos ensinar para outras pessoas. Então, devido a esse grande problema que está hoje por aí instalado em muitas denominações, eu vou falar para que alguém possa retornar à sensatez, possa se purificar desse erro ou desses erros que infelizmente tomaram conta das denominações. Existem muitas coisas sendo ensinadas por aí que não estão de acordo com a verdade em tempo algum. Pelo contrário, está de acordo com a mentira. Então, ninguém pode ensinar mentiras, coisas fraudulentas, coisas enganosas. Ninguém pode fazer isso. Mas muitos têm esse intuito, essa índole, essa empáfia de fazer isso de forma irresponsável, só para arrastar muitas pessoas atrás deles,
dos ensinamentos errados que não estão de acordo com a verdade. Isso você pode conferir nas Escrituras. É por isso que eu vou falar aqui a respeito disso. Então, eu vou ler aqui um texto que é muito claro a respeito disso. Ele está aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Você pode conferir aí nas escrituras que você tem. Então está escrito assim o texto, ó. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, está muito bem claro. Eu e você só podemos falar de acordo com os oráculos de Deus. Só podemos falar de acordo com o que está escrito. O que está escrito é o parâmetro, é a regra, é algo exemplar para ensinarmos em cima do fundamento que está escrito. Então, nós devemos entender isso. Isso é ser responsável com o ensinamento. Porque se eu for agir de forma irresponsável, com certeza eu vou ser chamado de herege, de falso profeta, de deturpador das escrituras, enfim. Vou ser chamado com razão, porque eu estou dando motivos para que alguém me chame assim. Então, eu não posso vir aqui e falar uma coisa errada. Falar uma mentira, um engano. Inventar uma profecia do meu próprio coração. Eu não posso fazer comércio de ninguém com palavras fictícias que não estão nas escrituras. Então, eu não posso fazer isso em tempo algum. Ninguém pode, em tempo algum. Então, o que devemos esperar a respeito disso? É que alguém se conscientize disso. Porque ninguém pode permanecer nesse erro, nessa falha, nesse engano. Ninguém pode viver com uma teimosia em seu coração a respeito disso. Tem muitas pessoas que são teimosas e teimam em continuar ensinando algo errado, falando algo que está em desacordo. Isso é um mal que deve ser extirpado, deve ser enterrado, sepultado. Não pode continuar vivo. Uma pessoa viva não pode continuar deixando essa coisa viva e crescendo cada vez mais. Porque vai penetrando pelas denominações, pelos ouvidos das pessoas, vai contaminando as pessoas, vai condicionando as pessoas a praticar coisas erradas, em desacordo. Então, é melhor, como está escrito aqui, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, o que nós devemos falar tem que estar de acordo com os oráculos de Deus, com aqueles que falaram pela pregação da palavra do Evangelho, para aqueles que escreveram as epístolas e, claro, pelo próprio Senhor Jesus, o principal oráculo de Deus que veio ao mundo para falar as palavras que o próprio Deus falava pela boca dele. Então, nós devemos ter isso em mente. Nós não podemos ter essa empáfia, essa arrogância, essa prepotência, esse orgulho, essa soberba de falarmos em desacordo com o que está escrito, ou em desacordo com aquilo que o Senhor Jesus falou. Não. Isso tem que acabar. Então eu vou ler aqui outro texto que fala a respeito disso, porque existem exemplos de pessoas que falaram em desacordo. Vou ler aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18. Então, o texto aqui vai falar a respeito de dois homens que falaram algo que estava em desacordo. Então, esse erro de se falar em desacordo com o que está escrito tem que ser combatido. Sim, com responsabilidade, com eficiência, porque isso não pode continuar. No corpo de Cristo não pode existir tal erro. Então está escrito assim, ó. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer.
Então, a linguagem de quem fala em desacordo com a doutrina, com certeza está corroendo como câncer muitas pessoas. Está deixando muitas pessoas doentes, fracas. Pessoas estão sendo, digamos assim, mortas por causa disso. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Por que Himeneu e Fileto se incluem entre esses cuja linguagem corrói como câncer? Há um motivo. Porque eles deram esse motivo. Eles deram essa razão. Entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes que está se referindo a Himeneu e Fileto se desviaram da verdade. Então, todo aquele que fala algo que está em desacordo com a doutrina, ele se desvia da verdade. Isso significa o quê? Que ele está levando outros a se desviarem da verdade também, com as suas palavras erradas, com suas palavras em desacordo. Dá para se notar que isso é um grande erro, um perigo espiritual gravíssimo na vida de muitas pessoas. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Pessoal, a ressurreição já se realizou? Não se realizou. Mas Himeneu e Fileto estavam falando algo em desacordo. Esse era o erro deles. E por causa dessa palavra errada, que estava em desacordo, eles perverteram a fé de muitos. Muitas pessoas começaram a acreditar nas palavras deles, de que a ressurreição já tinha se realizado. Isso confundiu a mente de muitos. Isso desviou muitas pessoas da verdade. É o mesmo que está acontecendo hoje. Quando alguém diz alguma coisa que está em desacordo com a verdade das Escrituras, do Evangelho, da graça, da sã doutrina, enfim. Quando alguém fala isso, com certeza as pessoas que ouvem, muitas delas dizem amém, concordam e aceitam isso e vão se desviando da verdade sem perceber que estão se desviando. Pouco a pouco isso está acontecendo, pessoal. É uma realidade literal que está acontecendo hoje. Esse é o erro que tem que ser combatido. Então, tome cuidado com pessoas que estejam falando coisas que estão em desacordo com a doutrina. Não se deixe enganar por esses homens. Esses homens não têm credibilidade. Eles são pessoas com mais intenções de enganar, de querer apenas usar essas palavras para fazer comércio de vocês, para ter lucro financeiro, para brincar com a boa fé das pessoas, enganando elas com essas palavras que estão em desacordo com a doutrina. Então, não se deixe levar por isso, como essas pessoas aqui que se desviaram da fé por causa do que Himeneu e Fileto falaram, ou melhor, asseveraram com muita convicção que a ressurreição já tinha se realizado, só que eles estavam totalmente errados. Totalmente errados mesmo. E muitos hoje, no século XXI, estão totalmente errados também ao praticar a mesma coisa. Ou seja, a dizer algo que está em desacordo com a doutrina. Totalmente errados. Então, o último texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Deixa eu achar aqui o texto. Então está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Provocar divisões e escândalos é algo bom? Não, é algo errado. Por que é algo errado? Ele vai dizer aqui por que é errado. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então,
provocar divisões e escândalos é errado. Por quê? Porque provocar divisões e escândalos é algo que está em desacordo com a doutrina. Então, ninguém pode fazer isso. Porque, obviamente, as pessoas que estão fazendo isso estão em desacordo com a doutrina. Estão levando muitos a acreditarem em coisas que estão em desacordo com a doutrina, promovendo divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Porque a doutrina que nós aprendemos, segundo o que está escrito, não nos leva em tempo algum a provocar divisões e muito menos escândalos, como hoje se vê por aí. Muitas pessoas estão fazendo isso deliberadamente, de propósito. Parece que querem ver muitas pessoas se arruinarem por causa disso. Então, isso é algo muito errado. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então, hoje nós temos que notar bem quem são essas pessoas. Notar mesmo, perceber, se dar conta de quem são essas pessoas. Porque o que ele vai dizer aqui é o que nós devemos fazer se constatarmos que pessoas hoje estão provocando divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Você e eu devemos nos afastar de tais pessoas. Por quê? Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Essas pessoas que deliberadamente estão em desacordo com a doutrina, provocando divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, essas pessoas não servem a Cristo, nosso Senhor. Não servem. Elas podem parecer que têm uma boa aparência, uma aparência de piedade, elas podem se parecer como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles os enganam. É dessas pessoas que o Senhor Jesus falou que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas. Que infelizmente muitos deles estão por aí nas denominações. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, o objetivo deles é enganar os incautos. O objetivo de Himeneu e Fileto, ao dizerem que a ressurreição já tinha se realizado, era enganar os incautos. O objetivo de se dizer ou dá ou desce é para enganar os incautos. E muitas outras coisas são ditas hoje por aí, em desacordo com a doutrina, em desacordo com o evangelho, em desacordo com a graça, para enganar os incautos, ingênuos e inocentes. Esse é o objetivo. E muitos pastores, bispos e apóstolos têm conseguido fazer isso, porque estão enganando a muitos por aí. Muitos mesmo, são milhares. Então, é necessário se tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque você pode ser enganado. Talvez até eu. Então, o que as pessoas devem fazer? Elas devem se inteirar do que está escrito, para ensinarem, falarem de acordo com o que está escrito, sempre. Essa é a fidelidade responsável daqueles que têm que ensinar. Como o próprio Senhor Jesus foi fiel em seu ensino. Assim também como Paulo, como Pedro, como João, como Tiago, como Judas, enfim, todos esses que escreveram epístolas, eles tinham uma responsabilidade em fazer com que a igreja nunca desse razão ou ocasião ou lugar algum para aqueles que ensinam doutrinas que estão em desacordo com a doutrina que eles tinham aprendido. Então, nós também, hoje, temos que estar nessa condição de não dar valor algum, ou razão alguma, ou lugar algum, para alguém que está ensinando algo que está em desacordo com a doutrina, pela qual esse falso ensino está fazendo muitas pessoas se perverterem e se desviarem da verdade hoje.
Isso é um fato que está acontecendo hoje. Então, para combater isso, tanto eu como você, temos que ensinar de forma responsável para que tudo que nós falarmos no nosso ensinamento esteja de acordo com o que está escrito, ou com a sã doutrina. Então, esse é o nosso dever. Vamos cumprir isso com responsabilidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.